Então nós vamos estar continuando o nosso assunto que tem tudo a ver com missões, testemunhas que honram a Deus, e convido você a abrir a Bíblia nesse texto que está também ali projetado, né? Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Oremos. Obrigado pela tua palavra, e o Senhor venha preparar nossa mente e coração para que respondamos em fé e obediência, Pai. Se alguém que não tem certeza da vida eterna, que hoje possa ser o dia, e a fé no Senhor Jesus como único Salvador venha a ser concreta, venha a ser realizada hoje aqui para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então, a ordem de pregar, ser testemunha de Jesus Cristo foi dada já naquela época para todos os seguidores de Jesus Cristo. Antes de Jesus voltar ao céu, ele ordenou isso aos seus seguidores, e todos aqueles que ficaram receberam o Espírito Santo e de fato pregaram o Evangelho nesses lugares, em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Jerusalém, a cidade; Judéia e Samaria, a região ao redor. Samaria tinha cultura diferente, não era só uma localidade diferente. E os confins da terra, com todas as diferenças que se encontram por aí. E a frase que eu queria relembrar aos irmãos, e peço que todos leiam comigo agora, é essa aí: o cristão deve ser uma testemunha que honra a Deus, segundo o exemplo de tal, de fidelidade em todo o tempo e flexibilidade quando necessário. Essa frase então revela a verdade dessa mensagem, irmãos, desse sermão. E vamos falar um pouquinho mais do que foi expresso nessa frase aqui, porque a verdade da palavra de Deus deve trazer impacto no nosso dia a dia. Não é uma coisa que aconteceu lá, mas é algo que Deus tem para nos ensinar, para praticarmos hoje. Então você, como testemunha de Jesus Cristo que é, uma vez que você creu nele como Salvador pessoal, agora a sua missão é falar do Evangelho, sair daqui dessas quatro paredes e servir ao Senhor. Você vem para a igreja para ser abençoado, para ser nutrido, desafiado, mas na hora que sai daqui é o campo missionário. Lembrando que missões é isso, né? Missões não é o que aconteceu, mas é o que acontece ainda na vida daqueles que creem hoje em Jesus Cristo. Você tem sido um testemunho fiel, uma testemunha fiel, uma testemunha que honra a Deus. Então nós usamos a vida do grande apóstolo Paulo, que foi um perseguidor, mas agora é um proclamador do Evangelho. E Paulo nos dá bons exemplos para seguirmos, irmãos. Lembremos que ele não é perfeito, mas ele foi um seguidor de Jesus. E Paulo nos ensinou sobre a fidelidade em todos os momentos, não só nas horas boas, porque é fácil ser fiel quando tudo está bem. O difícil é ser fiel quando tudo vai contra, quando você tem a sua carne e quando você tem um mundo gritando o contrário e um inimigo te empurrando para não fazer o que é certo. Mas aí que a fidelidade entra, aí que a nossa fé é provada até o último limite. E Deus, na sua graça, nos fortalece, nos dá forças para obedecê-lo. Paulo nos dá exemplos disso, irmãos. Nós falamos sobre esse assunto já, né? E Paulo, apesar das lutas que ele passou, ele se manteve fiel. Paulo teve um chamado verdadeiro, que acabamos de ler. Ele foi um discípulo. Então ele, como discípulo, seguidor de Jesus, ele foi fiel ao chamado. E Paulo teve problemas externos e internos. Eu e você, irmão, sofremos. Nós podemos falar que as lutas vêm na vida do crente, não é verdade? Talvez as nossas lutas hoje, no mundo moderno, se resume, não quero dizer que é isso só, mas uma das coisas é
a dificuldade das tentações que gritam lá fora. Quão fácil é nós não estarmos reunidos como estamos agora. Tem muita coisa acontecendo lá fora, né, irmãos? Tem outros interesses, tem às vezes parentes, tem às vezes lazer, tem às vezes coisas que gostaríamos de fazer. Então, além dos problemas, nós temos o comodismo, as tentações que vêm. Paulo tinha, irmãos, muitos problemas externos, e nós já falamos disso na semana passada. E os problemas do coração. Ele se preocupava com as igrejas, irmãos. Ele se condoía, ele ficava ansioso pelas igrejas as quais ele começou. Então, os desafios de Paulo eram grandes. Mas Paulo, ele olhava os problemas não com desânimo, ele entendia que os problemas eram ferramenta de Deus e traziam frutos eternos. E nós, na vida cristã, sabemos, irmãos, que quando as lutas vêm, elas podem produzir frutos espirituais e frutos eternos. Depende da nossa resposta, verdade? Se nós reagirmos de modo correto, nós vamos frutificar de forma que honra a Deus. Se nós cedermos, se nós cairmos na tentação ou nos desviarmos, nós não vamos honrar a Deus e vamos nos prejudicar, vamos prejudicar as pessoas ao nosso redor. Mas Paulo, irmãos, ele foi fiel e vários trechos das Escrituras mostram a fidelidade de Paulo, que apesar dos problemas, ele se manteve fiel. Um dos problemas que chamamos de circunstância inesperada, número 1. Inesperado porque Paulo não estava contando com isso. Na mente de Paulo, ele formou uma equipe de missionários e ia terminar a obra até o final. Só que depois da primeira viagem, logo na primeira viagem, já houve uma dificuldade. João Marcos, que era um jovem, abandonou Paulo e Barnabé na tarefa missionária, e Paulo e Barnabé continuaram. Só que quando na segunda viagem missionária iam chamar Marcos, Paulo não gostou da ideia. Paulo não quis ter junto deles alguém que não era confiável, né? Alguém que desanimou e desistiu no caminho. Então Paulo partiu para um outro lado, ele chamou Silas, chamou outros, e Barnabé falou: não, eu tenho um ministério, um chamado de consolação, de discipulado, e eu vou investir na vida de Marcos. E Barnabé assim o fez. Nós vimos, irmãos, que houve então uma divisão logo no começo. Quem gosta de divisão, irmãos? Divisão é estressante, divisão é desgastante. Ninguém conta, ninguém quer, mas Deus permitiu. E em tudo isso, a reação de Paulo e de Barnabé também estava em xeque. O que eles iriam fazer? Eles podiam desanimar, podiam abandonar, mas eles não fizeram. Eles continuaram focados na missão, sendo fiéis. E olha para você ver como que Deus usou até mesmo essa situação ruim. E Deus usa situações ruins, irmãos, para a glória dele e para o nosso bem. Paulo foi fiel, se manteve fiel. E Paulo foi fiel também no discipulado. Barnabé discipulou Marcos. Ele lembra que ele acompanhou Marcos, que era sobrinho dele, e investiu na vida desse jovem. Tanto é que esse jovem foi lapidado, amadureceu. Paulo, por outro lado, investiu em Silas, investiu em Timóteo, investiu em Lucas, a nova equipe missionária. Paulo e Barnabé se reconciliaram depois. Tá? A Bíblia nos traz vários indícios, várias provas da reconciliação deles. Colossenses 4 é uma delas. 1 Coríntios 9 vai falar também. E também Deus restaurou e perdoou Marcos. Paulo perdoou Marcos. Lembra, irmãos? Marcos era aquele desistente. Agora Marcos, olha para você ver o que Deus fez na vida de Marcos. Ele é um recomendado por Paulo. Paulo indicava Marcos para as pessoas: olha, se precisar de alguém, essa aqui é a pessoa. Agora Marcos era um cooperador de Paulo em Filemão 24. No futuro ele começou a ajudar Paulo, se tornou um companheiro do apóstolo Pedro. Ele foi o autor do evangelho, o nome dele, o Evangelho de Marcos. E ele foi muito útil e requisitado por Paulo lá em 2 Timóteo. Dá para vermos como Deus usa até as coisas ruins quando nós reagimos de modo que honra a Deus.
Isso nos dá esperança e graça, irmãos. Não sei a situação em que você vive. Talvez são situações que não dá para desfazer. É difícil de voltar atrás. Mas daqui para frente, como você vai reagir? Você vai ser fiel? Você vai fazer o que é certo para glorificar Deus daqui para frente? Deus te dá essa oportunidade. Deus quer que a usemos. Então Paulo foi fiel na comissão, foi fiel no discipulado. E resultado, Deus deu novos cooperadores, Deus aumentou o número da equipe missionária, que era só Barnabé e Marcos. Agora tem Silas, Timóteo e Lucas também. Deus trouxe perdão, restauração pessoal e ministerial. Isso por causa da divisão. Circunstância inesperada número 1. Só que tem mais, irmãos. E hoje nós vamos falar sobre a circunstância inesperada número 2. Porta fechada. Paulo tinha um sonho. Paulo tinha um alvo. Paulo era um tipo de pessoa determinada com as coisas, irmãos. Deus deu esse caráter, essa personalidade para a vida de Paulo. E Deus usou grandemente esse homem, do jeito que Paulo é. Deus transformou e também usou a personalidade de Paulo. Aqui em Atos capítulo 16, eu convido você a abrir lá. Nós vamos ler versículo 6 e 7. Atos 16, 6 e 7. Diz assim a palavra: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Aqui, irmãos, a equipe missionária estava pronta, né? Paulo com o seu grupo agora novo de missionários estavam prontos para levar o evangelho a um lugar desconhecido, que na ocasião era do norte deles, de onde eles estavam. Eles queriam ir para a região da Ásia, né? A Ásia do norte ali, e eles saíram ali, irmão, da região onde Jerusalém era concentrado, né, de cristãos. Eles ficaram em Jerusalém, Judéia, Samaria, e Paulo foi para pregar os confins da terra. Então queria continuar rumo norte. Ele passa por Derbe e Listra, e lá então encontra Timóteo, já com Lucas. Ele tem agora Timóteo, aliás, já com Silas, ele tem agora Timóteo, e Lucas entra nessa equipe missionária para poder levar o evangelho. E diz a palavra, como acabamos de ler, que eles tentaram ir para o norte, mas foram o quê? Impedidos. Por quem? Pelo Espírito Santo. Mas não foi Deus que mandou pregar para o mundo inteiro? Com certeza, Jesus falou, deu a ordem. O Espírito Santo capacitou eles para fazer isso. Mas por que o Espírito proibiu eles? Resposta: não tem. E eu creio que na cabeça de Paulo as dúvidas vieram da mesma forma, e muito mais, porque foi com ele, né? Senhor, por quê? O Senhor não ama aquelas pessoas lá? O Senhor não quer que o Evangelho chegue até lá? Mas ainda Paulo continuou, eles chegaram a Mísia e tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe o permitiu. Então, por duas ocasiões, olha na seta verde, irmãos, eles tentaram prosseguir, mas a barreira do Espírito Santo foi ali evidente, foi clara. Quando não dá, não dá. Deus bloqueou o caminho. O Deus que chamou também bloqueou. Interessante isso aí, né? Mas uma coisa bonita que aconteceu quando Paulo e a sua equipe receberam essas portas fechadas, mais do que uma, né? Eles podiam reagir de algumas maneiras. O que é comum para quando nós temos portas fechadas na nossa vida. Eles podiam forçar a entrada, falar: não, sabe de uma coisa? Vamos chutar essa porta aí. Vamos dar uma rezinha e vamos ir com tudo. Vamos arrebentar essa porta. Ou eles podiam simplesmente desistir. Falar: sabe de uma coisa? Está muito difícil. Ou procrastinar. Vamos fazer amanhã. Essa é uma forma chique de desistir, né?
Não, eu não vou ficar sem fazer, eu vou fazer, mas amanhã. Aí quando chega amanhã, eu falo amanhã. E vai indo, procrastinando. Ou eles podiam ficar estagnados, ficar parado no espaço, sentado ou trancado num quarto escuro e não fazer nada, se omitir. Por que eu falei isso, irmãos? Porque essas são reações humanas. São reações que eu quero ter quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Eu não sei você, irmãos, mas quando vem o primeiro desafio na nossa vida, nós tendemos a pensar, puxa, talvez eu estou fazendo a coisa certa, principalmente igreja. Talvez é porque eu estou obedecendo a Deus que o negócio está começando a ficar feio do meu lado. Antes eu estava em paz, agora parece que as coisas são turbulentas, né? Então a gente deve perseverar, mas chegou uma hora na vida de Paulo que esse homem perseverante, ele viu, irmãos, que as portas se fecharam de cima para baixo, e ele sabia que era Deus. Então, irmãos, eu quero te encorajar a entender que Deus tem o direito a fechar as portas, tá, irmãos? Deus chama e Ele pode falar como as coisas têm que ser, porque Ele é o Senhor da obra, Ele é o Senhor da seara. Mas então Paulo, ao invés de forçar a entrada, ele foi submisso. Ele continuou uma outra direção. Vou voltar no mapa aqui. Já que ele não conseguiu ir para o norte, o que ele fez? Ele foi para noroeste. Porque ele sabia que aquela direção era a direção onde o mundo estava. A Itália ficava para lá. E o sonho dele era ir para a Itália também. Itália, Espanha. Então ele sabia, já que eu não vou para o norte, então eu vou continuar obedecendo na direção que eu sei que é certo. Então isso nos ensina, irmãos, que quando nós vemos uma porta fechada, ao invés de pararmos, estagnarmos, desanimarmos, chutarmos o pau da barraca, como se diz em termo mais vulgar, Paulo falou, eu vou fazer o que é certo naquilo que eu sei que eu devo fazer. Ao invés de parar, não, eu vou continuar fiel naquilo que eu tenho certeza que eu devo fazer. Então Paulo continuou no noroeste. Mais na frente ele tentou de novo ir para Bitínia. Lembra que está Nícia ali, Bitínia, que a região, hoje essa região maior é toda a Turquia, irmãos, basicamente, né? Então Paulo não conseguiu. De novo o Espírito parou. O que Paulo fez? Ele parou em Troade. Lembra aquele filme Os Cavalos de Troia? Ou aquela história, né? Troia fica próximo a essa região de Troade, né? Então Paulo parou por ali. Agora eu queria trazer algumas lições preciosas de que quando Deus fecha portas ou permite uma divisão, Deus está trabalhando na nossa vida antes mesmo de querer nos usar. Sempre que um problema vem, irmãos, na nossa vida para testar, como ferramenta de Deus para nos provar, Deus quer nos fazer melhores, tá? Você tem a certeza disso. Deus quer trabalhar em nós, antes de trabalhar através de nós. A obra que Deus tem na minha vida, irmãos, é tão importante quanto na vida daqueles a quem Deus quer alcançar. Filipenses 1,6 diz assim, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Irmãos, às vezes a gente fica tão preocupado em fazer a obra, esquecemos que Deus está trabalhando na obra em mim ainda. Eu sou um filho de Deus pela graça de Deus, mas eu estou crescendo ainda. Eu não cheguei lá. Você, se aceitou Jesus como Salvador, Deus tem uma obra para completar, aperfeiçoar. E Ele só vai terminar quando você estiver diante de Cristo. Até lá tem coisa para aprender. Até as pessoas aqui que são um pouquinho mais velhas, mais experientes, digo eu, né? Tem coisa para aprender. Ninguém já sabe de tudo, tá, irmãos? Todos nós podemos aprender. E Paulo, ele estava relembrando os filipenses. Interessante que essa mesma igreja que Paulo plantou, a gente vai ver aqui, ensinando os filipenses, olha, irmãos, Deus, ele começou uma obra e ele vai terminar. Deus, ele termina o que começa. Ele tem iniciativa, continuativa e terminativa. Não sei se existe essa palavra, mas é isso que Deus faz, irmãos. Ele começa, continua e conclui o que Ele faz.
Então, Paulo foi barrado por Deus. Paulo foi transformado por Deus. Paulo foi ensinado por Deus. O que eu posso aprender das portas fechadas que Deus traz na minha vida? Lembre-se que Paulo foi um homem, como eu disse, de convicções fortes, claras, opiniões. Paulo era esse tipo de pessoa, irmãos, que você não conseguia convencê-lo com pressão psicológica, porque Paulo sabia muito bem o que ele cria. Paulo era o tipo de pessoa que você não conseguia dobrar ele, olhando pela história, né, pela biografia bíblica. Ele já passou por muita coisa. Ele foi treinado, irmãos, aos pés do melhor fariseu, que era Gamaliel. Ele era um judeu hiper tradicional, era um fariseu. Paulo era um perseguidor tão zeloso que ele matou os primeiros cristãos, até que Jesus era o único que conseguia parar Paulo. Jesus mesmo encontrou ele, fez ele ficar cego. Para você ver, irmãos, que eu acho que se não fizesse, ele ia ficar perambulando e correndo. Deu uma cegueira para Paulo, e aí Paulo crê e recebe um apostolado, uma missão de missionário. Então Paulo foi transformado de perseguidor para proclamador do Evangelho. E Paulo teve que aprender, irmãos. A gente tem que tomar cuidado, quando olha nas Escrituras, de ver que as pessoas que lá estão não são perfeitas, tá? Paulo mesmo disse em 1 Timóteo 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não está falando que ele não erra, ele está falando assim, no momento em que eu sigo a Cristo, até em que eu estou seguindo a Cristo, eu sou digno de ser copiado. Agora, se eu não estiver seguindo a Cristo, não me copie. É mais ou menos isso aí, irmãos. Então, todo cristão deveria ser um exemplo, porque está sempre andando com Jesus. Paulo, ele era um exemplo e ele aprendeu, irmãos. Aprendeu com o tempo, aprendeu com as lutas. O que Paulo aprendeu? Algumas coisas rapidamente. Ele aprendeu que a palavra de Deus vale mais do que a opinião dele. 1 Coríntios 7,12 nos fala: mas aos outros digo eu, não Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Em algumas outras ocasiões, como 1 Coríntios 7:25, Paulo fala isso. Isso é minha opinião, isso digo eu, não Senhor. Hoje em dia você vê muitas pessoas, pregadores de televisão, né, que levantam a voz como se assim diz o Senhor, mas no meio das palavras dele você vê não só Bíblia, mas você vê opiniões, tradições orais, tradições pessoais. E nós, como cristãos, devemos prestar atenção. Falar, opa, isso aí não é o que Deus diz. Isso aí é opinião, isso aí é tradição, isso aí é costume. Então, o crente maduro sabe discernir isso. Paulo, ele aprendeu, irmãos, que a opinião, ou, aliás, a vontade, a palavra de Deus, supera as nossas opiniões. Então, ele falou, isso digo eu, não o Senhor. Dá para perceber aqui, irmãos? Merece o nosso respeito, mas não o respeito que nós damos à palavra direta que Deus nos dá, tá, irmãos? Mas isso tudo está dentro da palavra inspirada de Deus, para mostrar que homens de Deus também podem ter opiniões, tá? Mas então Paulo aprendeu isso. Outra lição, ele aprendeu que o poder de Deus está acima da sabedoria humana. Paulo diz aqui, nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Irmão, se tinha alguém que sabia falar bonito, era Paulo. Mas ele aprendeu a não confiar nisso. Ele aprendeu a confiar no poder de Deus. Então, ao invés de ficar ali confiando no vocabulário, no conhecimento, nas tradições, Paulo falou que tudo aquilo era esterco por causa do conhecimento de Cristo. Então Paulo orava, pedindo para Deus quebrantar os corações. Paulo pregava, irmãos, com ousadia e poder as palavras que ele recebeu diretamente de Cristo e confiando que Cristo ia fazer a obra. Então Paulo sabia que a sabedoria, o poder de Deus é maior do que a sabedoria humana. Outra coisa que Paulo aprendeu ao longo do tempo é que Deus está acima dos seus servos. Existe uma diferença entre Deus e os servos de Deus. Paulo diz aqui, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um? Havia na igreja de Corinto uma divisão, irmãos. Irmãos
que tinham torcidas ou partidarismos. Tinha um grupinho de Paulo, grupinho de Apolo, grupinho de Cefas, que é Pedro, e o grupinho de Jesus, e um brigava com o outro. Ah, mas eu gosto do jeito que fulano fala, eu gosto do jeito de ciclano, eu prefiro esse, aquilo. Aí o que Paulo faz, irmãos? Ele chega e fala isso aqui, olha, quem é Paulo? Quem é Apolo? São ministros, somos servos, cada um tem personalidade, temos diferenças, e olha para Cristo. Cristo é que morreu por nós, irmãos. Então Paulo ensina isso para as pessoas. Paulo, irmãos, ensinou porque ele aprendeu. Paulo aprendeu na vida. Então, o que eu quis dizer, irmãos? Deus fechou as portas, Deus trabalhou no caráter de Paulo, ensinou quando as coisas não deram certo. Paulo reagiu da maneira correta, com fidelidade na comissão. Paulo se manteve submisso, irmãos, ao invés de chutar a porta, ele se submeteu. Opa, não posso aqui? Sim, Senhor. Eu não vou ficar sem fazer nada, eu vou continuar obedecendo para onde pode, que é noroeste. E ele fez. Olha o que diz em Atos 16:8. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Então, já que as portas se fecharam, Paulo passou por Mísia e desceu a Troade. Ele não ficou parado, irmãos, ele se movimentou. Uma lição que nós podemos aprender dessa simples verdade nesse versículo, que quando as coisas não acontecem como nós queremos, vamos continuar fiéis, irmãos. Vamos fazer o que nós sabemos que devemos fazer. Ah, pastor, eu tentei, a pessoa virou as costas para mim. Então, tenta com o outro. Olha quantas pessoas existem. Pastor, eu dei um folheto, a pessoa rasgou, amassou, fiquei magoado, nunca mais vai entregar folheto. Não, irmãos. Pega aquele folheto amassado, desdobra, põe dentro de uma Bíblia e entrega para outra pessoa. Irmãos, eu já vi folhetos amassados dentro de ônibus em que pessoas se converteram porque acharam o folheto amassado. Então nunca acha que é perdido. Seja fiel na sua parte, mas não desanime, não deixe para lá. Faça o que é certo naquilo que você tem na sua frente, naquilo que deixou para você. Paulo passou por Mísia e desceu a Troade. Olha, Paulo não estava amarrado, irmãos, ele não estava com a mão presa, ele fez o que ele podia. Então eu te encorajo, irmão, seja fiel, seja submisso. Se as coisas não dão certo, continua para o outro lado, vai para o noroeste. Paulo reagiu com dependência do Senhor, ele teve paciência. Olha o que diz o versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha, irmãos, Paulo queria ficar bem ocupado no norte, não deu, foi para o noroeste. Parou num lugar chamado Troade e lá ele dormiu. Teve uma visão e se apresentou um homem de Macedônia. Macedônia é o que nós conhecemos hoje, uma região que fica ali acima da Grécia atual, né? A região da Grécia, o norte da Grécia. Então, um homem dessa localidade apareceu para Paulo e falou: passa aqui e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha, Paulo estava prestando atenção agora. Ele já estava, com certeza, mas Deus chamou a atenção dele, fechando duas portas. E aqui ele tem uma visão, tipo: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aí ele tem essa visão. Agora, um homem aparece, um homem da Europa, da Grécia, norte da Grécia, fala: ajuda a gente, nos ajuda. Então, dá para perceber, irmãos, que na paciência nós estamos preparados para ouvir a voz de Deus. Às vezes fica tão afobado na correria das ocupações e preocupações que a gente não presta atenção. Às vezes, irmãos, eu estou em casa, estou dando uma situação particular, numa outra área bem pessoal, mas às vezes meus filhos querem minha atenção por alguma coisa. Eles precisam da minha ação, da minha intervenção, da minha atenção. Só que eu estou tão ocupado no meu mundinho que às vezes a minha esposa tem que falar comigo, né, Débora? Fábio,
Você está ouvindo o que o Daniel está te falando? Eu falo, não. Eu estou tão ocupado servindo a Deus, preparando mensagem, ou orando, ou visitando, fazendo alguma coisa, que às vezes o meu filho está gritando e eu não estou prestando atenção, irmãos. Então, às vezes, Deus fecha uma porta na nossa vida para a gente parar, para poder prestar atenção no homem da Macedônia, que está falando, me ajuda. Deus não faz sempre assim, irmãos, mas Ele pode também fazer assim, como Ele já fez. Ele pode fechar portas, nos fazer parar, onde nós nem imaginávamos, nós não queremos, para falar, agora posso falar com você? Agora você tem a minha atenção? Vou te dar a direção que você está buscando, que você quer. E Paulo, então, tem essa visão, porque ele foi paciente agora. Ele dependeu de Deus para direcioná-lo. E outra coisa, outra reação que Paulo teve foi de fé e ação, de obediência. Atos 16:10 diz, e logo depois desta visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Olha, irmãos, na hora, logo que a visão acabou, o que eles fizeram? Ah, Senhor, espera um pouquinho que amanhã... Não, logo, irmãos, procuramos partir. Então, isso já dá a entender que eles estavam prontos, só que as malas estavam encostadas, porque o destino primeiro não deu certo, e eles estavam prontos para ir em qualquer lugar. É igual o soldado alerta, né? O soldado pronto para a guerra, o fuzil está atravessado, mochila, a mala está pronta, só precisa do comandante falar, vai lá. Agora que eles sabiam, eles concluíram que era Deus chamando para pregar o Evangelho lá. Então, Paulo foi fiel, ele agiu. Não basta confiar, irmãos, é preciso agir, viu? A nossa fé é viva, isso quer dizer que ela não é teórica, ela é prática. O livro de Tiago foi mal compreendido muitas vezes por causa da praticidade da fé. Não é praticidade da falta de fé, mas a praticidade da fé. Mas é tão inspirado como qualquer outro livro das Escrituras, mas enfatiza que devemos agir na fé. Fé viva é uma fé que obedece. Paulo, então, assim que ele confiou em Deus, percebeu Deus chamando, perna para quem te quero, ou barco para quem te quero, né? No caso aqui, eles tiveram que pegar embarcação, né, para atravessar o oceano para chegar no outro local. Dá para ver o resultado disso, irmãos? Olha que maravilha. Eles foram para Macedônia, nem imaginavam que iriam lá, não estava no plano original, mas estava no plano de Deus. Macedônia é a primeira região da Europa onde o Evangelho foi alcançado. Então Paulo fez isso, a direção do Senhor foi para usar uma visão, uma porta fechada e uma visão para levar Paulo e a equipe lá. Outra bênção foi o avanço do Evangelho. Abra as Escrituras, Atos 16, 12, 14 e 15. Vou começar a ler aqui. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Agora o versículo 14 e 15. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Dá para ver o plano de Deus, irmãos. Quando Deus fecha uma porta, Ele está abrindo uma outra. Sejamos fiéis, não percamos de vista. Vamos ser fiel naquilo que temos e vamos fazer o melhor com o que Deus nos tem dado. Paulo e a equipe vão para Filipos, era uma colônia romana na Europa, na região ali da Grécia, Macedônia. Era como se fosse uma Roma dentro de outra localidade.
soldados aposentados do exército romano viviam lá. E Paulo então leva o evangelho. Chegando lá, ele não encontra sinagoga, como era costume, então ele encontra mulheres orando no rio. Chega no rio, essa mulher Lídia está lá. Essa mulher estava pronta para ouvir e crer. Paulo só tem que abrir a boca e falar do evangelho. A mulher crê no Senhor Jesus, a casa dela crê, os filhos, a família. Eles se tornam os primeiros membros da igreja de Filipenses, junto com o carcereiro e a família dele depois. Uma igreja super fiel, uma igreja missionária que se dá, irmãos, uma das igrejas que no meio da pobreza se dá para missões. Tudo isso por causa de portas fechadas. Então, irmãos, só uma esperança para você. Se portas se fecham para você, irmãos, lembre-se do Deus que preparou isso para Paulo. As coisas se fecham na nossa perspectiva, mas Deus está nos provando. Ele quer trabalhar em nós, nos fortalecer, nos tornar semelhantes a Cristo. Paulo, ele aprendeu tudo isso, e ele foi fiel na comissão, na dependência do Senhor, e como resultado, Deus leva eles onde Deus queria, e Deus faz o evangelho crescer. Só mais umas dicas interessantes, ou mais curiosidades. O Brasil foi alcançado com o evangelho, em grande parte por causa de americanos, norte-americanos que trouxeram o evangelho para cá. Os norte-americanos foram alcançados com o evangelho, em grande parte por causa dos europeus. A Europa foi alcançada com o evangelho porque Paulo teve portas fechadas. Dá para ver a mão de Deus, irmãos? Quando somos fiéis, você nem imagina o que vai acontecer com as próximas gerações. Nossa mente é muito curta. Faça o que honra a Deus. Seja a testemunha que honra a Deus. Paulo foi fiel, você é fiel. Paulo foi flexível, aprendeu a não desanimar, mas ser flexível, virar para o noroeste quando precisa. Você é flexível. Paulo foi barrado, transformado e ensinado por Deus. Você é alguém ensinável por Deus. Paulo foi submisso, paciente, dependente. Você é assim também? Que Deus nos torne testemunhas que honrem a Ele. Eu vou